Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Inter para você. E neste vídeo você vai saber as contratações do Internacional, os reforços do Colorado, quem chega, quem fica e quem sai, dispensas, sondagens e busca por reforços. Tudo aqui no canal Roberto Kodama para você, torcedor colorado. Mas antes eu peço a você, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Inter para você. Vice-campeão brasileiro, o Internacional volta a disputar a Libertadores em 2023. Para isso, quer reforçar o elenco. O clube fala em manter a estrutura de time e buscar reforços pontuais para o técnico Mano Menezes, que renovou o contrato ainda com a temporada 2022 em andamento. Começamos com os jogadores que estão saindo do clube. O Everton, o Inter não exerceu a opção de renovação e o jogador retorna ao Bragantino. Lisieiro, o Inter não exerceu a opção de compra e o volante volta ao São Paulo. Gustavo Maia, fim de contrato com o Inter, tá de saída. Roberto, fim de contrato com o Inter, fechou com o Avaí para 2023. Nicolas foi liberado e acertou com o Figueirense. O Inter manteve percentual do jogador. Agora jogadores emprestados em fim de contrato. Thiago Galhardo, Fortaleza, Rodrigo Lindoso, Ceará e Sarrafiore, Vasco. Vamos aos jogadores que podem sair do Colorado. Edenilson já está de saída. Inter acerta detalhes da venda para o Atlético Mineiro. Tyson, Inter analisa a saída antecipada do meia atacante. Johnny, o Spezia Itália prepara a proposta pelo volante do Internacional. Daniel, com proposta do exterior, pode deixar o clube na próxima temporada. Kehler, goleiro, despertou interesse do Vasco, mas deve permanecer. Brian Romero, de saída para atuar pelo Tijuana do México em 2023. E agora, jogadores que voltam de empréstimo. Lucas Mazzetti, com vínculo até fevereiro, está fora dos planos de Mano Menezes. Peglow retorna ao clube em janeiro e será emprestado novamente. Quem também pode estar de saída é o atacante David, que tem interesse do São Paulo na sua contratação. E agora, quem chega para o Colorado? A única contratação anunciada é de Mário Fernandes. Aos 32 anos, o lateral direito chega por empréstimo do CSKA e assina contrato por uma temporada. O jogador que atua como lateral direito, zagueiro e até de volante chega do CSKA da Rússia. Mário Fernandes não entra em campo desde o dia 21 de maio. Na ocasião, participou da goleada por 4-0 sobre o Rostov pelo Campeonato Russo, com direito a gol e assistência. Dias antes, ele havia anunciado que daria uma pausa na carreira para retornar ao Brasil e acompanhar a gravidez da esposa. Durante o período que ficou sem jogar, Mário Fernandes recebeu a procura do Santos. O Grêmio, clube pelo qual ganhou projeção, também manifestou interesse em repatriá-lo, mas recuou diante do salário do jogador. Revelado pelo Grêmio em 2009, Mário Fernandes foi negociado com o CSKA em 2012. 4 anos depois, o atleta obteve cidadania russa e defendeu a seleção na Copa do Mundo de 2018, disputada no próprio país. Marcou um gol contra a Croácia nas quartas de final, em jogo que decretou a eliminação dos donos da casa. E agora, quem pode chegar no Colorado? São notícias, são informações e também são especulações. Volante Lucas Romero, Independiente, aceita a proposta do Inter. O Inter está a detalhes de acertar a contratação do volante Lucas Romero. O Independiente aceitou nesta quinta-feira a oferta de $700 mil, cerca de 3,5 milhões de reais pela cotação atual. O detalhe pendente ainda é a forma de pagamento. O Departamento de Futebol Colorado adota cautela nos momentos finais da negociação para evitar contratempos. As conversas com o Rojo prosseguem com o intuito de finalizar o acerto e dar início à troca de documentos.
Assim que as partes concluírem as pendências, Romero virá a Porto Alegre para realizar exames médicos e ser integrado ao elenco de Mano Menezes, com quem trabalhou no Cruzeiro. Aliás, o Cruzeiro também tem interesse neste jogador. A expectativa é tê-lo durante o período de treinos em Viamão entre 18 e 22 de dezembro. Hoje o Inter conta com 3 volantes no elenco: Johnny, Matheus Dias e Gabriel, em recuperação de lesão no joelho direito, esse último o Gabriel, e com retorno previsto para o meio do próximo ano. Como eu falei antes, o Cruzeiro chegou a sondar a situação do volante que vestiu as cores do clube entre 2016 e 2019 e foi vendido aos argentinos por 5 milhões de dólares, cerca de 19 milhões pela cotação da época. A realidade financeira dos mineiros, no entanto, inviabiliza a compra neste momento. O objetivo era esperar o mês de janeiro para firmar um pré-contrato, mas o Inter tomou a dianteira no negócio. Romero tem vínculo com o Independiente até junho de 2023 e participa normalmente da pré-temporada do Rojo em Buenos Aires. O capitão da equipe de Avellaneda disputou 40 jogos em 2022, fez 3 gols e deu 4 assistências. À procura de volante, o Inter fez sondagem por Ranieri do Avaí. Ranieri foi um dos poucos destaques do Avaí no Brasileirão. O GE apurou que o Inter fez uma sondagem e sinalizou interesse no futebol do meio-campista de 25 anos. Outros clubes da Série A também entraram em contato com o staff do jogador. O volante disputou 32 partidas na competição, sempre como titular, e é o atleta havaiano com mais minutos em campo. O jogador está emprestado pelo Jacuipense, time da Bahia, até o fim do mês, mas o clube catarinense exercerá a opção de compra e ficará com 30% dos direitos econômicos. O Avaí será o dono dos direitos federativos e o responsável por futuros negócios. Outros 2 volantes especulados, Caio Vinícius do Fluminense e Igor Gomes do São Paulo. Caio Vinícius, 23 anos, 1,87 m, pertence ao clube carioca, mas defendeu o Goiás na última edição do Brasileiro. O porte físico e a força no jogo aéreo agradam os colorados. No ano disputou 41 jogos, marcou 3 gols, recebeu 10 amarelos e 1 vermelho. O contrato expira em dezembro de 2023. O Inter também monitora o imbróglio entre Igor Gomes e São Paulo. As partes não chegaram a acordo para ampliação do contrato e não há perspectivas para isso. Com vínculo até março, o meia de 23 anos já está apto a assinar um pré-contrato. Na temporada foram 61 jogos, com 1 gol e 7 assistências. O GE apurou que o Inter fez uma sondagem pelo meio-campista em outubro, mas à época não houve avanço. Além dos gaúchos, outros clubes do futebol brasileiro e também do exterior entraram em contato com os representantes para buscar atualizações sobre o futuro do atleta. O nome de Jean Lucas, 24 anos, do Mônaco, foi debatido também. O staff do ex-Flamengo afirma não ter sido procurado e reforça o desejo de permanecer na Europa. E com a saída de Brian Romero, que está acertando com Tijuana do México, por empréstimo de 1 temporada, a direção do Inter vai ao mercado em busca de um centroavante. O Globo Esporte trouxe 2 nomes que agradam aos dirigentes do Colorado. A matéria fala de Dario Benedetto do Boca Juniors e Jonathan Caleri, que atua com a camisa do São Paulo. Esses atletas seriam sonhos de consumo da direção do Internacional. Porém, por terem alto custo e os seus clubes não estarem dispostos a liberá-los, são praticamente impossíveis de serem contratados neste momento. O portal ainda lembra que o Colorado analisou a situação de Leandro Damião recentemente. O jogador, contudo, tem a ideia de permanecer atuando no futebol japonês até o final do seu contrato, que expira em dezembro de 2023. A direção do Inter deve intensificar a busca por um jogador para a posição a partir de agora, uma vez que liberou o Brian Romero para o Tijuana. Tá aí os reforços que podem pintar no Internacional para 2023. O Inter procura como prioridade absoluta a contratação de um centroavante, de um 9 para assumir a posição ou até mesmo disputar a posição com o alemão. Se você gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, alô torcedor colorado, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Inter para você. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.